Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio. Quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Aleluia! Bom, 2023 e nós temos uma palavra bastante forte da parte do Senhor esse ano. E é sobre ela que eu quero falar com vocês rapidamente nessa manhã. Nós temos recebido então essa palavra da parte do Senhor, que a tradução dela fala sobre colheita, amém? O ano da colheita. Mas é interessante que essa palavra, ela vem junto com uma outra palavra, que é a palavra recompensa. Aqui, o slogan que a gente está vendo em todas as nossas projeções, as mídias que estamos recebendo e estamos repassando, tem um slogan que diz assim: quando Deus usa as suas lágrimas para fazer o deserto florescer. Amém? Isso é muito poderoso, isso é muito forte. Existe muita unção da parte do Senhor nesse conteúdo. Algo que eu creio que Ele vai cada vez mais aprofundar em nós o entendimento. E a palavra do Senhor para nós, que está narrada nesse vídeo, ela diz a seguinte: você receba agora como Deus falando pessoalmente para você. Amém? Você colocou uma semente na terra, você a plantou e a deixou em minhas mãos. Embora tenha passado o tempo, eu nunca esqueci. Pensa o Senhor te falando isso nessa manhã. Eu usei as suas próprias lágrimas quando você estava sem forças para regar esta semente. Aleluia. Agora, eu pergunto para você, da forma franca que a gente sempre tem conversado neste lugar e buscado receber da parte de Deus, algo que para nós realmente tenha um significado, faça sentido, nos transforme. Quais foram as tuas lágrimas no ano de 2022? Você se recorda? Pelo que você chorou no ano de 2022? Eu sei que parece que 2022 vai ficando tão para trás, Para quem ou para o que foram as tuas lágrimas nesse ano que passou? O texto dessa palavra continua, e daí diz o seguinte: quando parecer que tudo só pode piorar, aleluia, quando você não souber como continuar a sua história, lembre-se que eu sou o grande autor. Amém? Aqui é algo tão precioso para nós, porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus criador. Amém? Com uma palavra dele, ele criou todas as coisas e continua sendo assim. Basta uma palavra do Senhor para ele criar algo novo. E nós oramos sobre isso na nossa primeira reunião do ano, ou na última, não lembro se foi na última de 2022 ou na primeira do ano, a respeito de ideias, projetos, lembram?
na última de 2022, na última reunião nossa de dezembro, que Deus estaria trazendo para nós projetos, ideias, coisas que têm a ver com os sonhos dele, é claro, porque ele pode criar algo onde não existe nenhum caminho. Amém? É o nosso Deus que cria rios no deserto. O texto ainda continua dizendo assim: quando parecer que tudo está na escuridão, lembre-se de que eu sou luz. Continue confiando. Todo este tempo você não esteve sepultado, mas sim plantado. Agora chegou a hora de você desabrochar, e este é o ano da sua recompensa. Aleluia! Essa é uma palavra, eu creio que talvez, se nós não tivéssemos cuidado, né, era mais uma daquelas palavras de um evangelho talvez triunfalista, onde de repente alguém, né, sobe neste lugar, nessa plataforma, e todos os domingos falaria algo positivo para você sair deste lugar acreditando que realmente existe algo que Deus está fazendo, que Deus vai fazer na sua vida, e a gente talvez fosse ficando até mesmo anestesiado com algumas palavras assim, porque isso pode acontecer conosco. Quando nós caímos no engano de tentar manipular as situações, a nossa própria vida, e talvez, de alguma forma, disfarçando as situações que nós sabemos que elas não estão tão bem, ou que nós sabemos que não existe algo à frente, lá no fundo do nosso coração, mas a gente parece que gosta, né? Ou precisa, em alguns momentos, ouvir algumas coisas assim: esse é o ano que você vai receber algo de Deus e que vai dar tudo certo, aleluia. Daí você sai do lugar e fala: meu Deus, né? Fechou, né? Acabou, vou para a praia. Porque, de alguma forma, essa recompensa vai me alcançar e tá tudo certo. Mas a gente tem recebido essa palavra com muito temor. E quando nós, um tempo atrás, né? Eu acho que era antes de novembro, outubro, a gente teve um tempo ali com a pastora Rosa, ela estava falando para nós a respeito dessa palavra, né, que Deus estava colocando no coração dela, que era algo contrário às perspectivas naturais, humanas, para este ano. Então, nós recebemos essa palavra com muito temor, porque é uma palavra que Deus tem trazido para a sua igreja. Nós sabemos que naturalmente existem muitos desafios esse ano, muitas coisas estão acontecendo, e talvez você esteja em meio a um desafio assim, financeiro, enfim, mas é uma palavra que gera temor nos nossos corações, porque Deus ele tem trazido para nós por uma revelação da parte dele, e não por um anseio de uma situação que nós estaríamos vivendo, ou uma resposta talvez que nós precisássemos para ter alguma energia ou força para a gente continuar durante esse ano. Não é isso. É uma palavra de Deus. E quando Deus traz uma palavra assim, existe uma garantia da parte dele de cumprimento. Amém? Então, não é uma palavra positiva para você sair daqui, talvez, imaginando que algo vai acontecer, mas é uma palavra que para nós, que cremos no movimento profético, que nós cremos na seriedade do Evangelho, que nós cremos na presença do Senhor e o Espírito Santo falando conosco claramente, nos trazendo momentos, estações que nós estamos vivendo e que nós viveremos. Essa é uma palavra para nós de certeza. Amém? Você vai receber recompensas durante esse ano. Quando nós ouvimos só a palavra harvest, ou em italiano harvest, abbiamo um fratello italiano hoje, complimenti. E essa palavra colheita, ela pode trazer ao nosso coração, talvez, algumas consequências, talvez, né? Porque a gente sabe que a gente colhe aquilo que a gente plantou. E de repente você vê essa palavra, somente ela, colheita, talvez você pensa, poxa, mas agora vai ser a hora que eu vou descobrir de fato o que eu estou plantando, que eu vou colher. E colheita a gente sabe,
que a gente colhe de acordo com a semente que a gente tem plantado. Então, uma colheita ela pode ser boa ou ruim. Até tomar mais água aqui. Pausa dramática. Curso de oratória, lição 3. Mas Deus é tão bom conosco, né? Que Ele tem trazido essa palavra junta, que é a palavra recompensa. Então, existe algo da parte do Senhor para nós, que nós iremos colher, amém? É um tempo de recompensa. Agora, eu pergunto para vocês, né? Para ver se bate com a minha pesquisa aqui, o que seria ou o que é uma recompensa? O que é uma recompensa? Quem arrisca dizer o que é uma recompensa? Se você encontrasse alguém e essa pessoa falasse para você, eu nunca ouvi falar essa palavra, me explica o que é recompensa. Tenta trazer um sinônimo, alguns sinônimos, para a gente tentar achar o significado dessa palavra recompensa. Um prêmio. Prêmio. Quem acha que prêmio é um bom um sinônimo? Levanta a mão. Quem não acha, depois fala com a Raquel. Fala, Raquel. Algum outro? Como? Um presente. Reconhecimento, um retorno. O que mais? Recompensa. Pagamento de um trabalho, de um serviço. Aquilo que compensa. Amém. O que a gente consegue colher de melhor. Definições aqui que eu encontrei. Galardão. Meu Deus. O cara já abriu a Bíblia. É o reconhecimento que chega por fazer ou ser. A recompensa ela pode ser em coisas materiais ou em afeto. Amém? Em palavras, incentivos ou em ações. E a recompensa, por definição, ela é o oposto de punição. Quando nós falamos apenas colheita, nós sabemos a respeito de algo que nós vamos colher por um envolvimento nosso, ou talvez não, né, mas com certeza por uma semeadura nossa. Mas o que a Bíblia diz sobre a recompensa? A Bíblia fala sobre uma recompensa futura, é claro, que nós receberemos após a nossa morte, mas também fala de recompensas que nós teremos nessa vida. São os frutos das nossas ações naturalmente espirituais. É isso que a Bíblia vai mostrando para nós. Eu trouxe alguns textos aqui para nós a respeito de recompensas. Se você quiser anotar o texto, depois você pode estudar ali certinho. O primeiro deles é Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança da parte dele. Amém? Isaías, capítulo 40, versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte, e ele é que governa. A sua recompensa está com ele, e o seu galardão o acompanha. A gente ouviu aqui também a palavra galardão. Galardão e recompensa, eles andam juntos como definição. Amém? É uma palavra que a Bíblia traz também a respeito da recompensa. Salmos 19, versículo 9 e 11. Salmo 19, 9 e 11. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo, ele é advertido. E a grande recompensa em obedecer. Amém. Jeremias,
Eu não anotei aqui a referência. Jeremias, capítulo e versículo. É uma tarefa do Espírito Santo. Não anotei aqui. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mais um, Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Amém? Eu quero parar um pouquinho aqui nesse texto e perguntar para você ou perguntar para nós, né? Onde estão os nossos filhos agora? Onde estão os teus filhos? Alguns têm a bênção, né, de tê-los ao seu lado aqui nesse momento. Alguns sabem que eles estão dormindo nessa hora, né? Mas, meu Deus, Pai, né? Culto às 10 horas da manhã, né? Como isso é possível? Alguns, na verdade, não sabem qual é, nesse momento, o paradeiro do coração do teu filho. Onde está o coração do teu filho nessa hora? Mas essa palavra, ela traz para nós que eles são herança. Essa palavra herança fala de um direito espiritual que nos foi dado pelo Senhor. Uma herança do Senhor para os pais que temem a Ele. Amém? E eu quero orar com você especificamente nessa hora, a respeito desse ponto. Porque quando você ouve esse texto, mesmo se você entende que deveria ter semeado mais no coração do teu filho, e qual pai nunca teve esse pensamento visitando a sua mente? Só eu aqui? Amém? Mesmo que em algum momento, ou talvez hoje, você ouça esse texto e talvez esse temor ele possa visitar o seu coração nessa hora, dizendo que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter criado mais situações para aproximar o meu filho, os meus filhos do Senhor. A palavra dele vem para nós. E olha a importância dessa palavra, dizendo que esse é o ano da tua recompensa. Amém? E os nossos filhos serão sempre a nossa maior recompensa. Amém? E eu queria orar agora pelos nossos filhos. Amém? Porque existe uma palavra da parte do Senhor. E são essas palavras que nós vamos chamar a existência durante todo esse ano. Porque existem algumas recompensas do Senhor para nós. Existem algumas recompensas que são muito maiores do que aquelas que o mundo nomina, conhece como recompensas, como coisas importantes na vida, como coisas que têm a ver com valores naturais desse mundo. Mas nós sabemos quais são as recompensas do Senhor para as nossas vidas, amém? E essa é uma recompensa que Ele está falando para nós durante esse mês, que ela chegará nas nossas mãos, amém? Nós precisamos, uma vez que ouvimos a palavra de Deus, Jesus falando conosco, amém? E é claro que a gente vai tendo a nossa fé um pouco mais ampliada, né, amplificada, quando nós vamos descobrindo algumas coisas, nós vamos recebendo algo também da parte do Espírito Santo, testificações. E essa palavra é interessante quando ela chegou para nós, né, a gente já tinha conversado sobre isso. Deus já estava falando conosco a respeito dessa palavra. Amém? É um ano que nós receberemos da parte do Senhor favores. Amém? E esse é o primeiro favor, a primeira recompensa que nós vamos nessa hora manifestar neste lugar, a respeito da nossa casa, das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos, amém? Do nosso casamento. Nós receberemos a recompensa do Senhor durante esse ano. Amém? Fique em pé comigo, vamos orar sobre isso. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor.
Deus, a tua palavra que é fiel. Deus, a tua palavra, Deus, que, Senhor, sempre ela fala muito mais alto do que aquilo que nós enxergamos à nossa frente. Pai, a tua palavra que ela é mais poderosa e mais forte, Deus, que as nossas, Pai, realidades naturais, Senhor, que os nossos momentos, as nossas estações, até mesmo as coisas que nós elaboramos no nosso coração, Deus, na nossa mente, como talvez seria a coisa perfeita e certa, Pai, a acontecer. Mas, Senhor, nessa hora, nós olhamos para a tua palavra, olhamos para essa palavra que o Senhor tem trazido para nós com um santo temor, Deus. E nós olhamos também para a nossa casa nessa hora. Nós olhamos para o nosso casamento, nós olhamos para as nossas famílias, nós olhamos, Pai, para os nossos irmãos, nós olhamos para os nossos pais e nós olhamos para os nossos filhos, Senhor. E nessa hora, Pai, nós manifestamos a Tua vontade, Deus, que tem sido revelada para nós a perseguirmos, Senhor. Pai, e nós nessa hora manifestamos, chamando a existência, Pai, essa recompensa sobre as nossas vidas e as nossas casas, Pai. Os nossos filhos te servindo, Senhor. Os nossos filhos tendo experiências este ano contigo, Pai. Aqueles que já estão num caminho contigo, Senhor, sendo aprofundado o relacionamento, o conhecimento, a revelação da tua parte. E Deus, um transbordar da tua graça, do teu amor sobre a nossa casa, a nossa família, Deus. Nós nessa hora recebemos essa recompensa da tua parte, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Deus é um Deus de recompensa. Amém? Glória a Deus. Eu vou seguir aqui nos textos, porque você viu que eu estou sem relógio hoje, então vai demorar. Pausa dramática 2. Nada, eu acabo já já. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Diz assim: Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que ele fez. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Amém? Aqui eu separei esses dois textos para nós orarmos também a respeito de uma outra situação, uma outra coisa que em alguns momentos também vem e nos visita. Não, estou acabando a palavra aqui. Tomar mais antes que ele leva. Esses dois textos, eles falam a respeito de uma justiça que nós receberemos sempre de uma forma absoluta, somente de Deus. Porque nós sabemos que em alguns momentos os homens, eles falham conosco. Amém? Falharam conosco. Sofremos algumas injustiças de homens. E nós percebemos que a nossa recompensa pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço, pelo nosso envolvimento, pelo nosso coração, pela nossa confiança no relacionamento, pela nossa entrega, pelas coisas que nós nos doamos, pelas coisas que nós fizemos, em algum momento isso não chega da forma que nós gostaríamos, ou que a gente, em algum dia, teve uma expectativa. Mas esses textos, eles deixam algo também bastante claro e importante da parte do Senhor para nós. Que a nossa recompensa, como recompensa de Deus, ela nunca virá de homens. Amém? É claro que Deus vai usar no nosso caminho homens, vai usar pessoas durante toda a nossa jornada para trazer favor da parte dele para nós, para trazer as suas recompensas, para nos ajudar no nosso caminho, na nossa caminhada, e até mesmo nós alcançarmos as coisas que ele tem para nós, a nós vivermos coisas importantes nas nossas vidas. Mas existe uma recompensa, e é essa que nós estamos entendendo que Deus está trazendo para nós nesse ano, que ela virá do
Senhor. Amém? Nós recebemos uma palavra o ano passado também que tem sido como um conceito embutido, né, em toda essa palavra, que é a respeito do nosso serviço ao Senhor, que Ele nunca será esquecido. Essa palavra falava que o nosso Rei, né, Deus, o nosso Rei, Ele nunca esquece das coisas que nós fizemos por Ele. Amém? Deus nunca esquece daquilo que nós fizemos ou que nós vivemos por Ele. Nada, absolutamente nada que nós vivemos ou fazemos para o Senhor ficará esquecido por Ele. Amém? E esse eu creio que também é um ano que você vai receber essa recompensa da parte do Senhor. Uma recompensa do teu serviço para Ele. Amém? Talvez tantas coisas que você tem esperado, o Senhor Ele está dizendo que Ele vai fazer chegar até você. Mas não é por causa dos homens, do humor, da bondade ou mesmo do momento, mas é algo que Ele vai estar liberando sobre nós, porque Ele não se esqueceu de todas as coisas que você já fez e você já viveu por Ele. E eu queria orar sobre isso também, que essa recompensa possa chegar a você, chegar à sua casa nesse ano, por todo o serviço, por tudo aquilo que você já fez e se dedicou ao Senhor. Eu estou dizendo isso a respeito de lugares que Deus vai te colocar, que vai fazer você entrar neste ano como um ano de recompensas. Coisas que são os sonhos dele para a tua vida, os propósitos que ele tem para você. É um ano de você viver em intensidade e ter alinhado toda a tua vida, toda a tua energia, todos os teus esforços, os teus planos com aquilo que é perfeito da parte dele para você. Porque ele vai te recompensar e ele vai colocar você no lugar que ele tem sonhado para a tua vida. Amém? Fique em pé comigo, nós vamos orar sobre isso. Aleluia, Senhor. Pai, nós, Deus, queremos colocar também, Senhor, as nossas vidas nessa hora, Deus, como uma resposta a tudo aquilo que, Pai, nós temos vivido por Ti, nós temos feito, Pai, pelo Teu reino, pela Tua obra. E Deus, nós queremos colocar tudo isso junto com essa palavra de recompensa e que também o Senhor, Pai, conhece. O Senhor não esquece, Pai, das coisas que são feitas para Ti, Deus. E nós queremos nessa hora também chamar essa palavra à existência nas nossas vidas como ministérios, Pai. Como propósitos, como chamados, Deus. Pai, desperta nesse ano, traz, Pai, para cada um de nós o lugar perfeito Teu, Senhor. E por isso nós manifestamos nessa hora o lugar exato que o Senhor tem para nós. Pai, seja ele geográfico, como outras cidades, igrejas, mas também seja, Senhor, aquele lugar, Pai, também no nosso coração, Deus. Pai, que tinha expectativas erradas, que existiam ou existem ainda frustrações, Pai, por não ter, Deus, vivido algo que era uma expectativa antiga, Senhor. Pai, nós colocamos toda a frustração também diante do Senhor nessa hora, para nós recebermos de Ti. Recebemos de Ti aquilo que é perfeito Teu para nós, que só o Senhor, Pai, consegue enxergar o que está à frente. Como nós já fizemos, Pai, um pouco tempo atrás, entregar a Ti os nossos sonhos nesse próximo ano, e fazendo com que o Senhor tivesse liberdade, Pai, para escrever aquilo que fosse Teu para nós. Nós, nessa hora, nós manifestamos a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, para nós vivermos aquilo que é perfeito Teu para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. E por último, eu quero falar com vocês sobre um texto que também fala de recompensa e que vai trazer um pouco mais agora de, talvez, clareza ou até mesmo uma prática a respeito dessas palavras que Deus traz para nós, que você vai começar a encontrar durante esse ano. Porque eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu, porque isso é provado, né? Cientificamente. Quando você
de repente, tem os teus olhos em algo. Por exemplo, você está pensando em comprar um carro, ou você compra um carro. Fala um carro aí, Sandra. Não, um carro mais novo. Eu vou mudar de pessoa. Ô, Rodrigo. Um Polo. De repente você está pensando em comprar um carro, um Polo. O que acontece? Ou você compra um Polo, você começa a achar Polo em todo lugar, não é verdade? Não é verdade? Todo lugar que você vai, oh, tem um carro igual, né? Olha bem esse carro que eu estava vendo. Os teus olhos, eles acabam encontrando, né? Então, como existe uma palavra de Deus para nós, que é recompensa, você vai começar a encontrar alguns textos na leitura tua, mas é claro que você vai precisar ler, né? Então, a gente tem um plano, está tudo certo, está tudo organizado para você encontrar algumas coisas que Deus, na hora que você passar os teus olhos por aquele texto, o Espírito Santo, ele vai falar para você, é aqui, ó. Essa palavra é para você esse ano. Eu tenho algo para que isso aconteça de fato na tua vida esse ano. E você vai começar a descobrir alguns textos que você vai falar, isso o Senhor vai trazer para mim. Porque Ele tem revelado que é algo que talvez há muito tempo eu gostaria que se manifestasse na minha vida. Então, você vai começar a identificar algumas coisas, e você vai começar a chamar à existência essas coisas, mas existe algo que nós precisamos entender com esses textos para que eles realmente não só façam sentido, tenham uma correspondência no nosso coração, mas que a gente faça eles saírem naquele ponto que é a fé, que a gente vai encontrar aqui nesse texto de Hebreus, até isso chegar nas nossas mãos e se manifestar, que é a tal da recompensa. O texto de Hebreus, capítulo 11, um dos textos mais lidos nesse lugar, fala o seguinte, capítulo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Quando a definição vem dessa forma, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, a gente pode pegar essa frase e colocar essa frase dentro de um lugar onde uma palavra a represente. Essa palavra é expectativa. Amém? A fé, então, fala de uma expectativa. Ela é a certeza daquilo que nós esperamos. Amém? Então, quando você encontra algo da parte do Senhor, como diz que vai começar a acontecer com muita frequência contigo, e você olha para aquele texto, você recebe uma palavra de Deus, aquilo que você enxerga ali, precisa passar primeiro por esse ponto. Uma certeza daquilo que você espera. Amém? Uma expectativa. Precisa existir em nós uma expectativa. Porque é quando, por exemplo, eu oro sobre essa questão nossa familiar, essa questão dos nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Isso, ele é algo que para você sim é muito importante, gostaria muito que isso acontecesse, mas se ao se deparar com essa verdade bíblica, que é uma promessa dele, que ele está falando para nós, que nós receberemos recompensas, se essa palavra, essa promessa, ela quando você ouve, o teu coração ele não se enche de expectativa, essa recompensa, ela provavelmente ela não vai chegar às tuas mãos. Porque ela precisa ser gerada. Amém? Precisa existir um gerar espiritual das promessas de Deus que são reveladas para nós. Então precisa existir uma expectativa no nosso coração. Quando você ouve uma palavra como essa, que eu creio que alguns receberam nessa manhã, mas quando você vai ouvir outras da parte do Senhor, precisa existir uma expectativa de verdade quanto àquela palavra para que você se envolva totalmente com essa promessa e você faça com que essa promessa ela chegue até a sua manifestação, mas primeiro ela alcançou o teu coração. Amém? Ela te mobilizou.
Quando nós ouvimos algo como isso, os nossos filhos, eles estarão esse ano diante do Senhor. Isso pode ser muito assim vago, né? Pode ser muito distante para nós. Mas quando você ouve uma palavra dessa, imagina quando aqueles homens que caminhavam com Jesus, eles ouviam algumas palavras do Senhor. Se não enchia o coração deles de expectativa, porque era uma palavra de Deus para eles. Eles sabiam que aquela palavra ela se manifestaria, porque era o Senhor que estava falando aquilo para eles. Agora, hoje, nós temos um caminho muito parecido. Apesar de nós não enxergarmos fisicamente o Senhor falando algumas coisas para nós, nós temos uma garantia dele também. Nós estamos falando aqui da nossa experiência com Deus, que pode ser um pouco mais rasa ou mais profunda, mas todos nós sabemos que existe uma palavra, que é a palavra de Deus, que foi liberada e revelada para nós. E uma vez que nós cremos nessa palavra, essa palavra tem o poder de fazer algo inacreditável aos nossos olhos naturais, da mesma forma. Então, a recompensa, ela chega primeiro quando nós criamos ou deixamos que uma expectativa, ela acenda o nosso coração. O texto fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, uma expectativa, e a prova das coisas que não vemos. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Aqui a gente sai da expectativa, que a expectativa ela é necessária, mas só a expectativa ela também não vai fazer com que a recompensa chegue. O texto, como ele vai continuando, ele chega nesse segundo ponto que para mim ele também é decisivo. Quem dele se aproxima precisa crer. Aqui está falando de um engajamento. Amém? Um envolvimento. Eu creio nessa palavra. E continua dizendo que ele existe e que recompensa. E a gente chega finalmente na recompensa. E que recompensa aqueles que o buscam. E a gente chega na terceira palavra. Expectativa, o engajamento com essa palavra, o envolvimento nosso e uma garantia. Garantia. Porque a palavra que diz. E por isso que eu estou trazendo dessa forma para vocês nessa manhã. Que as recompensas do Senhor chegarão para nós. Porque existe uma garantia da parte dele. Ele recompensa aqueles que o buscam. Essa é a maneira bíblica, ou a maneira melhor que a Bíblia explica a respeito da fé que leva a nós recebermos as recompensas. Uma experiência onde são necessários esses três ingredientes, esses três pontos. E se eles existirem juntos, nós teremos uma pessoa de fé que recebe as recompensas do Senhor. Amém? Porque a nossa fé tem como objetivo nos levar a algum lugar e não ficarmos rodando num deserto nas nossas vidas. Expectativa, engajamento, ou melhor, comprometimento, envolvimento, e a terceira palavra, a garantia. Se existir apenas expectativa das coisas que nós vamos recebendo da parte do Senhor, as palavras, se existe uma expectativa de uma realidade futura, um sonho, um desejo, uma coisa que você quer muito que aconteça com você, mas se não há da nossa parte um engajamento e uma certeza e uma garantia que essas coisas acontecerão, não será fé. É isso que esse texto está dizendo. Será apenas desejo. Desejo. Será apenas querer muito que algo aconteça conosco. Só expectativa, por outro lado, ou do mesmo lado, né, é não entrar naquele jogo, naquela partida, e ficar somente torcendo. Eu queria muito que essa palavra
ela me visitasse, ela fosse verdade na minha vida. Agora, se existe apenas engajamento e não existe expectativa e nem garantia, vai ser como aquele que vai durante o ano de 2023 inteiro andar e não vai saber para onde está indo. É uma pessoa engajada, é uma pessoa que está envolvida, uma pessoa que está desejando, mas não recebeu da parte do Senhor uma palavra, não tem uma expectativa e não tem uma garantia. É um andar de uma forma alucinada, durante um ano todo, fazendo muitas coisas. E eu sei que nisso a gente é muito bom, né? Se a nossa vida fosse fazer, estava tudo resolvido, né? Porque fazer a gente sabe, a gente faz, né? Nem todo mundo, né? Mas a grande maioria de nós, se a questão fosse só fazer, estaria tudo resolvido. Mas o mistério aqui da fé, para nós chegarmos até as recompensas que Deus está falando, que Ele trará para nós, passa por uma vida de fé, que é ter expectativa na sua palavra, deixar que essa palavra queime o nosso coração, nos acenda, traga um engajamento, um envolvimento com essa palavra. Como nós podemos nos envolver com uma palavra de Deus que Ele traz para nós? É fácil. O exemplo como esse da nossa casa, da nossa família, como além de só ter expectativa, eu me envolvo com isso. Eu vou precisar orar, amém? Eu tenho uma expectativa que essa palavra alcance os meus filhos. Enquanto não alcança, eu vou assistir uma Netflix. Toda noite. Mas você não vai orar? Não, a palavra já foi liberada, né? Você não está entendendo. Então eu vou achar aqui uma série sobre filhos felizes, que daí eu vou ficar assistindo até que os meus sejam. Agora, quando fala de um envolvimento, um engajamento, é claro que nós teremos que fazer opções na nossa vida para que essa expectativa ela seja por nós também levada adiante. Amém? Engajamento. Eu creio que por ser um ano de recompensas, provavelmente vai ser o ano que você mais vai jejuar na vida. Amém? Mas não foi liberado uma palavra? Foi. Expectativa, mas envolvimento. É um ano de jejum, amém? Mas eu achei que seria um ano mais tranquilo, é só receber, né? É uma garantia que algo vai chegar até a tua casa, mas precisa existir um envolvimento que talvez você nunca ousou ter com as coisas que Deus tem prometido para você há muito tempo. Sejam coisas naturais, sejam coisas espirituais. O engajamento, a oração. Quanto tempo você vai gastar esse ano orando por uma palavra que já foi liberada? Mas você vai precisar fazer isso, amém? Porque a recompensa, ela é o fruto de um caminho de fé, que fala de um coração que crê, mas também fala de uma pessoa que se move por uma palavra e mobiliza toda a sua vida, as coisas importantes que ela está entendendo que ela vai receber do Senhor, ela também vai fazer com que sejam as suas prioridades, que sejam as suas reais coisas importantes. Então, se é um ano que eu vou colher da parte do Senhor recompensas para minha casa, eu vou fazer o que eu nunca fiz pela minha casa. Eu vou ligar para minha sogra. Estamos falando em milagre. Eu vou me envolver de uma forma que talvez eu nunca consegui ultrapassar, para que essa recompensa realmente chegue. Amém? Existe uma parte que Deus nos chama a nós nos envolvermos com o seu milagre. Amém? Um engajamento. E eu creio que esse caminho da recompensa, né, que é algo que existe no futuro, que está à frente, que vai acontecer, que existe uma garantia da parte do Senhor, que vai ter um engajamento, um envolvimento meu. Isso vai trazer sim um resultado, não porque eu estou fazendo aquilo finalmente
então eu vou merecer aquele resultado, mas eu estou no jogo. Eu, pela fé, estou fazendo com que aquela coisa, ela realmente se mostre importante para mim. Mas tudo, e eu termino com isso, vai começar com alguns sonhos que vão ser liberados para você. Amém? Eu dei 2 exemplos só, a respeito de família e a respeito de serviços que talvez nós estávamos buscando uma justiça da parte dos homens. Mas existem alguns sonhos que eu creio que Deus vai começar a trazer no teu coração, para você sonhar. Eu não sei se faz tempo que você não sonha mais com a tua vida, com as coisas que Deus já falou talvez um dia para você, mas também vai ser um ano de sonhos. Amém? Você está pronto para voltar a sonhar de novo? Você está pronto para deitar na cama e falar, Deus, traz para mim os teus sonhos. Agora você pode perguntar, tá, você está falando de um sonho que é uma coisa que está no meu coração ou um sonho que eu vou receber durante a noite? Quem acha que é um sonho que você vai receber durante a noite, levanta a mão. Um, 2, é porque é a resposta certa, vou esperar uns 3. Olha só. Esse é um ponto bastante, eu vou falar sobre isso com vocês, porque eu creio que Deus tem isso para nós esse ano também. São coisas específicas que a gente vai viver. Eu sei que algumas pessoas têm tido sonhos esse ano já, ó as manifestações, né? Eu acordei semana passada, meu Deus, né, cara? Eu quase liguei para alguém, né? Mas tinha uma pessoa do meu lado, não vou falar quem é. Mas tinha uma pessoa do meu lado ali na mesma cama, e falando, e falando, e falando. E daí eu tentei acordar para ajudar aquela pessoa. Que a nossa intenção é sempre ajudar, né, Sandro? A pessoa está ali, está quase morrendo no sonho, e falou, não, eu vou ajudar essa pessoa. Daí eu fui, tentei ajudar com bastante calma, mas, meu Deus, né? O condomínio todo sabe e é testemunha do que aconteceu naquela madrugada, né? Houve ali um grito de júbilo. Mas, gente, foi forte o negócio. Mas sabe o que aconteceu? O pior, né, é que daí ontem a gente estava conversando com um casal. E daí a mesma coisa aconteceu, muito parecido, né? Só que daí ela lembra eu não vou falar quem é, né? Não vou falar quem é porque expõe a irmã. Depois vocês perguntam para o Fernando o que ele conta. Ela pegou e ela lembra o sonho que ela teve, né? Mas ali também é a mesma coisa, né? O Fernando falou que estava uma converseira ali e de repente veio esse júbilo, né? E eu vou contar um sonho que eu tive. Eu, mais ou menos uma semana atrás, né? Final de semana passado, a gente recebeu em casa uma visita dos meus sobrinhos ali de Curitiba. E a minha irmã mandou de presente para nós um doce, que é um doce da família, né? A gente ali, que cresceu ali na casa da minha mãe, a gente cresceu com um doce que é o pavê. Mas é o pavê original. Pavê original, você pega a bolacha Maria, deixa ela descansando no leite integral. Pensa, cresci vendo minha mãe fazer o pavê. Bolacha Maria, as quadradas, descansando no leite integral. Daí depois você pega aquela pasta de amendoim, mas tem que ser a salgada, um pouquinho de sal. Daí você faz aquela meleca na travessa e coloca a primeira fileira de bolacha. Eu estou falando da receita original. Enfim, o doce fica um negócio, né? E minha irmã, ela mandou pelos meus sobrinhos o pavê. Só que a hora que eu vi o pavê, e a gente come pavê direto, né? Fala a verdade. Tem aquelas piadinhas de pavê e tal, né? Mas esse é o pavê original. A hora que eu recebi, eu falei, meu Deus, o pavê original, né? Teve alguém falando, nunca mais faço pavê.
Mas, enfim, aquilo foi tão assim, né? Que eu sonhei à noite. Olha meu sonho. Eu estava no MasterChef. Verdade. Verdade, eu estava no MasterChef. E eu não sei qual prova era, mas já estava meio avançada ali na competição, né? E daí eu não sei quem já assistiu o MasterChef, às vezes chega ali para as pessoas, os finalistas, né? Eu era um finalista. E daí chegou uma bandeja com aquele negócio. Como que é o nome daquele negócio que cobre? Tampa. Tipo uma doma. Uma doma. É doma? Alguém aqui que cozinha, gente? A Michele é chique, ela sabe. Doma, não é? Olha lá. Como? Enfim, daí eu recebo aquele negócio que era o ingrediente secreto. Eu ia ter que cozinhar com o ingrediente secreto. E todo mundo recebeu. E daí o cara abria, para um concorrente meu, era uma carne. O outro abria, era não sei o quê. Eu lembro da carne, o outro não lembro. E a hora que abre o meu, não, era bolacha. Eu não sei se eu ganhei o MasterChef, porque daí eu acordei, né? Mas eu acho que eu ia ganhar. Mas eu ganhei bolacha, né? E daí, pensa, né? O MasterChef com bolacha. Claro que eu ia fazer um pavê, né? Ia ganhar um negócio ali. Mas por que eu estou falando isso? Existem alguns sonhos que a gente tem que eles são naturais. E aqui as teorias vão ao infinito, né? Por que a gente sonha com uma bolacha? Essa é fácil a gente entender, né? Mas talvez você tenha sonhado com algumas coisas que você fala, meu Deus, né? Por que eu gastei minha noite sonhando com aquilo? Só que a gente olha para a Bíblia e a gente vê várias coisas, vários sonhos que Deus trouxe nos sonhos. Homens que sonharam com Deus. Que Deus, através, hoje para nós, do Espírito Santo, tem a mesma possibilidade de fazer. Coisas grandiosas aconteceram quando a gente vai investigando ali a palavra, tantas histórias que foram recebidas num sonho, gente. Coisas que Deus trouxe, que mudou a vida daquelas pessoas e que trouxe um significado tão importante para nós até hoje, para o reino de Deus, para a igreja, que vieram nos sonhos. E nós estamos falando então de um Deus que é criativo, que Ele vai trazer coisas para nós. E muitas vezes a gente está o dia inteiro rodando a cabeça e pensando, tentando achar uma ideia. A gente foi num live semana retrasada, o irmão até repartiu, a partir daquela história que eu contei do caminhão do Faustão, que ele estava pensando em algumas ideias, ele teve uma ideia, né? Mas Deus, Ele vai te visitar nos teus sonhos esse ano. Ele vai trazer coisas para você que são dele, que você vai saber exatamente, isso aqui é aquelas bobeiras, né? Agora isso não. Nós tivemos algumas experiências com sonhos. Quando nós fomos, a maioria conhece a história toda, né? Mas quando nós fomos desafiados a ir para a Itália, para nós começarmos uma missão lá, uma igreja, nós não tínhamos o lugar, nós não tínhamos a cidade. Nós fomos para lá um ano antes, aquela equipe que Deus levantou para nós estarmos buscando do Senhor aquele lugar. E nós fomos em algumas cidades, orando, buscando, todas as noites a gente se reunia ali para falar que cada um trazer o que Deus tinha falado ao seu coração, se era aquela cidade, se não era aquela cidade, nós buscando no Senhor. Mas Deus tinha me feito sonhar anos atrás com um lugar específico, que eu nunca tinha visto, num sonho. Eu passei a noite inteira sonhando com um lugar. E quando naquele dia a gente vai para a cidade de Bérgamo, a gente chega num lugar que é o lugar que todo turista que vai para lá visitar a cidade passa por ele, mas era um lugar que eu não conhecia. Quando a gente chega naquele lugar, a gente sai do funicular e a gente dá de encontro a uma praça, a construção. Era um sonho que eu tinha tido alguns anos atrás, perfeito. Uma noite inteira sonhando com um lugar, que quando eu acordei, eu lembro que eu conversei com a Letícia, falei, olha, eu não sei que lugar é esse, mas o dia que a gente encontrar esse lugar, eu vou te falar que esse é um lugar de Deus para nós. E naquela hora não restou nenhuma dúvida que existia um sonho de Deus para nós naquele lugar. E nós escolhemos, todos foram unânimes ali em falar antes, né, de saber essa questão toda do sonho que se materializou naquele lugar. Deus trouxe uma confirmação para cada um que era aquela cidade. E nós fomos
E ainda estamos descobrindo alguns detalhes dessa história maravilhosa. As coisas que Deus foi fazendo, as peças que a gente tem a oportunidade de enxergar desse quebra-cabeça, como era aquela cidade que nós deveríamos estar. Estamos falando de uma Itália que, meu Deus, né, tem muita cidadezinha. Você poderia escolher tantas, talvez pelas vantagens que elas ofereciam. E nós fomos para aquele lugar com uma confirmação, através de um sonho que Deus trouxe. Amém? E eu quero liberar essa palavra para você nessa manhã. Que você vai ter sonhos de Deus. Que você vai acordar com esse sonho na tua cabeça, na tua mente, no teu coração. De projetos dele. Sonhos que você fez isso comigo, há alguns domingos atrás, onde você riscou os teus sonhos para 2023. Agora chega a recompensa. Ele vai trazer para você de uma forma sobrenatural. Amém? Sonhos proféticos. Eu quero orar com você sobre isso. Números capítulo 12, versículo 6 diz assim: ouve bem, disse o Senhor, o que eu vou te dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Deus vai colocar dentro de você alguns sonhos dele. Amém? Esse sonho da Itália, quando Deus trouxe para nós, nasceu uma expectativa, mesmo sem saber absolutamente como seria possível tudo aquilo acontecer, mas todos que foram envolvidos naquele projeto tiveram seu coração incendiado a ponto de deixar todas as coisas para trás. A gente só faz isso quando existe uma expectativa espiritual no nosso coração. Você não vai viver nenhum sonho de Deus para a tua vida se você não tiver expectativa nesse nível de você queimar as tuas coisas e você deixar sonhos antigos teus para trás. Em segundo lugar, teve o engajamento. O nosso sim ao plano dele. Teve uma garantia, que era a nossa única, em muitos momentos de choro, que ele era fiel. A nossa única garantia naquele momento era que Deus é fiel. E eu lembro uma reunião que a gente estava tendo, e nessas reuniões a gente chorava e regava aquela terra, como essa palavra também tem aparecido dessa forma para nós, né? Que nossas lágrimas, elas regam essas sementes que Deus traz para nós plantarmos. Eu lembro especificamente numa reunião onde a gente estava ali meio sem conseguir enxergar um futuro, uma possibilidade. Eu lembro que a Michele pegou e falou para nós na reunião. Ela falou: Deus sabe exatamente quem trouxe para esse lugar. Ele conhecia as nossas limitações e Ele é fiel. Amém? E teve uma recompensa que a gente vive hoje, amém? Que todos nós estamos vivendo essa recompensa. É que ver uma igreja plantada e crescendo num lugar que foi semeado com lágrimas, amém? Um terreno seco que foi amolecido por lágrimas, por clamor, por oração. Italianos hoje sendo batizados naquele lugar, se encontrando com Jesus. E pessoas que estavam perdidas, né? Através dos seus próprios planos. Nós temos muitas pessoas que chegaram até aquela igreja ali na Itália, na Europa, dessa forma. Perdido nos seus próprios sonhos. Tentando encontrar alguma coisa melhor para viverem. Tentando encontrar segurança, qualidade de vida, enfim. Deus ressignificando aquelas famílias também, trazendo os sonhos dele de volta para aquelas pessoas que estavam naquele lugar que Deus sabia, com a sua onisciência, que eles estariam naquele lugar específico. Um sonho da parte de Deus que traz uma recompensa. Amém? Vamos orar sobre isso? Queria pedir para você ficar em pé. Eu termino lendo Jeremias capítulo 29, 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança, planos de trazer para vocês um futuro.
1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Deus patrocina sonhos que estão alinhados com os dele. Deus patrocinou os sonhos de Abraão, os sonhos de José, os sonhos de Paulo, os sonhos de Jesus. E Deus vai patrocinar, literalmente, os sonhos que Ele vai trazer para você. Mas você não vai esquecer. Talvez vai ser a tua segunda tatuagem do ano. Expectativa, engajamento e garantia. Amém? Lembre dessas 3 palavras. Quando você sonhar, o sonho que Deus vai trazer ao seu coração. Amém?